Reinaldo Esser. Eu nasci no dia 31 de agosto de 1948. Nome dos seus pais? Era Rodolfo Esser e Verediana da Silva Esser. De onde vieram os seus pais e quais eram os seus avós? Meus avós eram da região de Forquilinha, lá perto de Tubarão, Orleans, naquela região mais de lá, né? Meu pai veio gurizinho novo de lá, né? E daí residiram aqui em Agrolândia. Se criou a família dele toda em Agrolândia. E ele foi servir o exército, não me lembro, ele tinha 18 anos, serviu 3 anos, há 3 meses e alguns dias em Blumenau. Aí ele foi transferido para Curitiba, no 17º Batalhão, 13º, coisa assim, em Curitiba. Lá ele ficou guarnecendo a praia no tempo da guerra. Ele era um ex-combatente, da onde ele ficou 3 anos, 3 meses e 9 dias, só na farda, né? Só com a farda. Aí ficou mais uns 2, 3 meses lá em Guaratuba, que era a região da minha mãe. Então ele namorou e casou com ela lá em Guaratuba, no Paraná. E de lá ele veio de muda para Agrolândia, veio, no tempo era antigo Trombudo Alto, e veio residir na comunidade de Ribeirão Garganta, onde ficou a vida toda, o resto da vida toda, morando nessa comunidade, né? É no final da guerra. Depois servir a praia 3 vezes, daí os comandantes lá do exército, era o tenente, o major, o sargento, não sei o que era lá, que ele falava, muito assim, né? Vários nomes assim. Então escalavam ele para ir para a guerra. E aí vinha um outro superior e dizia, não, essa lista aqui eu vou tirar o Rodolfo, mas tá fulano, assim, você não vai, pegue outros daqui, que o Rodolfo eu preciso aqui comigo. E ali por 2 vezes ele conseguiu tirar, e na terceira vez não teve mais jeito, estava faltando soldado para a guerra. Aí eles disseram, agora você vai ter que ir. Aí ele falou que deram injeção nos soldados que embarcaram no trem, em Curitiba, e foram destino a Santos, para embarcar no navio. Quando chegaram perto de Santos, parece que eles iam com a alegria, assim, por causa daquela vacina. Ele falou falava muito para nós, né? Que deu uma coragem, parece que ia para uma festa. E aí, quando chegaram perto de Santos, a notícia que tinha terminado a guerra. Disse, nós queríamos ir. Daí tivemos que voltar. Onde é que terminou a guerra, daí mais uns meses, daí eu tive alta. Daí eu tinha a minha noiva lá, esperei mais um pouco para eu casar e vim casado de lá, né? Onde é que aqui, daí ele morou na agricultura toda a vida, montou uma serrariazinha. Eu também dava uma renda para a família. Onde é que ele teve 4 filhos. A Ruth, o Reinaldo, que sou eu, e o Ildemar. Inclusive hoje já está falecido, né? E o Ismael era o caçula. Onde é que daí eu casei em 76 com a Isolde filha do saudoso Emílio era ex-vereador também do município. Sim. E a dona Angelina, muito conhecido na cidade, né? No clube de mães, esse lugar todo, né? Então eu me orgulho de ter vivido muito a minha vida junto com essas pessoas do município, né? Pessoas muito conhecidas. E é um orgulho grande que eu tenho de morar aqui em Agrolândia. E na época, aí eu casei, vivi sempre trabalhando na agricultura, plantando fumo, milho, feijão, cebola. E daí depois, mais tarde, comecei com gado de leite, mas como índio não estava dando mais muito lucro, daí eu parei, era quase sempre no vermelho, né, que não dava muito lucro, né? Vendi. E aí sei que eu tive 4 filhos, né? Aí quando eu casei em 77, 78, nasceu a Solange, a minha filha mais velha, inclusive hoje é vereadora do município. E a Cirlange nasceu em 80, e o meu filho caçula apareceu em 87, o Darvel, né? É o filho que eu tive.
Mas eu tive uma filha adotiva também, uma afilhada minha. Peguei ela com 5 anos, a Rosinéia Esser, filha do Belarmino Esser e Nadir Esser, que era casado com Nadir, que era de outro, Muniz, né, que era de outra família. E criei ela até ela casar. Morou aqui no meu terreno uns anos. Aí depois ela casou, foram embora para Rio do Sul, voltaram para Agrolândia. Hoje reside em Agrolândia. É o Everaldo Alves de Andrade, é meu, considero meu genro. Aí depois, então a Solange casou, a Silange casou, o Darvel ainda estava em casa. Aí a minha cunhada, a Ifane, ficou doente, ficou acamada. A minha sogra criou ela, cuidou dela há muitos anos, 23 ou 24 anos. A minha sogra cuidou. Quando começou a não dar mais conta, foi morar a Ifane com o filho dela, o Israel Ferreira. Só que daí não deu certo. Ela até é meio difícil, assim, devido à doença dela. Então a gente se preocupa muito também. A gente tem que relevar muito. Eu peço que quem tem gente doente na sua família, cuide um pouco. Porque isso talvez ela fica meio enérgica ou qualquer coisa que às vezes ela até foge, a gente tem que cuidar muito. Isso talvez não é culpa dela, é a doença que faz isso, né? Eu vejo esse lado. Então a gente pensa bem, a gente é da comunidade, já sou ministro desde 1973. Sou ministro da Igreja Católica, onde eu fui ordenado ministro dia 13 de dezembro de 1973, na comunidade de Ribeirão Gargante, onde eu residia. Aí, quando casei, vim morar na Serra dos Alves. Já na primeira missa, eu fui na missa, eu e a minha mulher. E a minha mulher era evangélica, mas casou católica. Hoje ela é catequista. Durante 40 anos, mais ou menos, ela já é catequista. E eu, inclusive, já sou ministro. Já vai fazer, agora dia 13 de dezembro, vai fazer 49 anos de ministro. Sempre eu renovei, quando tinha que renovar, assim, os cursos, né, para a gente fazer a renovação de ministro. Fiz teologia, então a gente se sente muito grato também que a gente está nessa comunidade aqui de Serra do Ar, que eu moro desde de 76, onde eu criei meus filhos. Então sempre dando essa educação e o ensinamento que a vida, a gente com Deus, a gente sem Deus é difícil, agora com Deus é melhor. A gente tem que estar sempre no lado de Deus, independente da crença que tem, né? Não vou dizer que tem que ser católico, evangélico, luterano, outras religiões que tem, né? Mas tem que ter Cristo e Deus no seu coração, né? Isso que é o importante, né? A gente viver sempre nessa harmonia. E eu pretendo ir até o fim da minha vida trabalhando assim desse jeito, né? O que eu puder fazer de bem para a comunidade eu faço. Fui vereador em Agrolândia, o terceiro mais votado. E ali, sei que eu trabalhei, e muitos, o prefeito saudoso Renardo Schreiber dizia: Reinaldo, tem gente que veio perguntar para mim, sim, esse vereadorzinho lá da Serra, se vai dar alguma coisa, vai ajudar o município alguma coisa? Eu disse: vamos ver, olha, ele está pedindo alguma coisa aí. Mas eu só fui de candidato porque ele veio 5 vezes na minha casa, e com mais membros do diretório ali do partido. Eu não, inclusive não tinha nem uma assinatura em partido nenhum. Daí ele pediu para eu apoiar ele, que ele fez uma pesquisa e eu era o indicado. De todas as pesquisas que ele fez, eu era indicado para ser um candidato a vereador aqui na comunidade. Aí eu disse: Schreiber, eu não vou. E foi na 5ª vez, disse: Reinaldo, quanto é que tu quer para estar do meu lado? Eu disse: seu Schreiber, eu não quero dinheiro nenhum. Mas então o que você quer? Olha, seu Schreiber, eu até posso ir, posso assinar a ficha. Agora nós vamos dar as mãos e vamos fazer isso ali, esse acordo, esse acerto.
eu quero que o senhor faça, então, não vou dizer que o senhor não vai fazer para outros vereadores também, mas caso eu ser eleito ou não for eleito, eu pedia para o senhor dar um atendimento para a comunidade, né? Mesmo que eu quero é o bem para a comunidade e para o município, porque se eu for eleito é para o município, não é somente para a minha comunidade. Aí ele disse, Reinaldo, então o que você quer? Eu disse, olha, se eu precisar de uma estrada, tem que ter maquinário e fazer as estradas, fazer estrada de roça para os colonos, porque não tem safra, se os colonos não têm uma estrada boa, uma estrada que possa tirar o seu mantimento. Plantar e não poder colher também não pode, né? Tem que ter o acesso. Sim. E vender a mercadoria, a mesma coisa, dá uma força para conseguir, a mercadoria sempre consegue vender mais. Porque o que mais era agricultura de fumo, né? E aí eu quero, em primeiro lugar, na saúde, eu vou pedir para o senhor ampliação no posto de saúde de Serra dos Alves e no centro, porque isso é importante. E até com um gabinete odontológico, precisa, que o povo pede. Às vezes os coitados, quantas corridas que eu já fiz para eles, levo lá na Agrolândia ou até Petrolândia, que eu já fiz corrida para lá também, em outro lugar, levando pessoas com dor de dente ou outras doenças que não tem aqui. Então, se tem na comunidade, fica tudo mais prático, mais fácil para o povo, né? E começar a atender a saúde já bucal das crianças na escola, dar uma prioridade ali. E botar um profissional para atender essas pessoas, né? Que há possibilidade. Se o senhor aceitar isso, se eu não vou pedir, por exemplo, um hospital para Serra dos Alves, nem um aeroporto para Agrolândia, mas o básico, o necessário para a saúde. Aí muitas vezes ele dizia, Reinaldo, eu tenho que atender, eu fazia os pedidos, as indicações, os requerimentos, eu ia lá de Reinaldo, eu preciso fazer para os outros também, né? Não é só para ti. Eu disse, Raib, qual é o nosso negócio? Como é que foi o nosso negócio? Diz, eu estou pedindo, mas aqui hoje, aqui ó, não é da Serra dos Alves, não está aqui a Vala do Tigre, não está aqui, não estou pedindo também. Não estou pedindo no Rio Novo também, é isso aí. Nós temos que pedir, que eu sou vereador do município, isso tem que atender o município. E tem gente que está me pedindo, aqui, tinha ali na sorveteria, aquele calçamento que foi feito, eu entrei com a indicação. Eu falei com Miguel Batista, ele trabalhava na prefeitura ali, aí ele assessorava o Eros, né? Daí ele disse, Reinaldo, assim, eu te dou a mão. Então vamos lá, eu vou falar lá com o Valdir da sorveteria. Fomos lá e o doutor Eros morava naquela rua ali. Eu lembro. Né? Era ali. E tinha uma gráfica no outro lado do rio e ele também pedia. Valdir. Eu fui lá e fiz uma reunião. Tomei uma cervejinha, um belisquinho ali. Aí eu disse, olha, eu vou lutar por isso aí. Aí eles queriam pagavam as lajota ou pedra ardósia, tanto fazia, mas eles optaram por as lajotas, que é melhor, né? Então a prefeitura entrava com o nivelamento da cancha, a mão de obra de colocar, o transporte da areia, né? Aí eu tinha que dar também a justificativa, né? Aí não precisava mais a patrola fazer aquele trabalho, não precisava mais o caro-pipa, e aquele que fazia a calçada, a par da rua, na sua propriedade, era para ficar isento do IPTU de 3 a 5 anos. Então o Schreiber colocou 3 anos. Ficar isento do IPTU por 3 anos. Então tudo se interessou e fizeram a calçada. Então eu achei, ali, e ali naquela rua, que é do Paulo Zanelato, também foi. E reformado no Pedro Américo, a rua ali também. Foi nesse meu tempo que eu lutei por para melhorar todas essas ruas no município, né? Sim. E hoje em dia está tudo mais prático, mais fácil, tem mais maquinário e também mais verba, que naquele tempo o orçamento da prefeitura era meio pouco. E daí ele disse, não, eu vou falar então, inclusive, o Schreiber dizia, eu vou ver com o Valmir o que nós podemos fazer, porque esse está assessorando nós aqui, é o contador da prefeitura, ele vai dar uma força para nós, porque ele vai ver o que podemos fazer e o que não pode. Ele disse, pois eu já pedi opinião para o seu Valmir, que eu precisei de algum projeto, ele me explicou bem certinho, já dei o parecer e já logo foi aprovado esse projeto.
Então, eu vejo essa pessoa muito importante no nosso município, esse é o Valmir Batista Chirano. Eu disse, isso aí, olha, o senhor me contou, já quantas vezes que tem que ver com o seu Valmir. Então, ele dava opinião, o que podia fazer, o que não podia, né? Aí, então, é que a gente foi indo. Então, eu fui, das 123 indicações e requerimento foi aprovado durante os 4 anos, de nós 9 vereadores, 46 foi da minha autoria. Mas foi a inauguração do hospital lá que foi ampliado, foi terminado de construir 25 leitos, em 95, dia 7 de outubro de 1995, inclusive na época eu era o presidente da Câmara, onde foi inaugurado esse hospital. E o seu Alex estava presente, então ele se emocionou quando eu falei o nome dele lá e agradeci ele, que ele conseguiu deixar coberto do outro terreno, conseguiu o hospital deixar coberto quando ele era prefeito. E daí ficou parado, né? Um tempo, daí faltava verba, não culpo nem o prefeito, porque deu uma crise assim, meio em geral, né, no país, que não estava inflação verba, né? E coisa da época. Aí nós fomos, eu e o Paulo, era o secretário da saúde, ele bateu foto do antigo hospital de madeira, que hoje é o CRAS, acho que é ali, né? É, ali é o CRAS. E aí bateu no hospital novo, que precisava construir ali para atender a população do município toda ali, né? E, inclusive daí ela foi inaugurado ali, e daí eu falei ali, e era importante que isso ali veio ajudar, sim, não somente o município, mas também os municípios circunvizinhos, Atalanta, Braço Trambudo, até o Tacílio, o município vizinho, ou uma vez alguém passa por ali. Então muitas pessoas ocuparam esse hospital e estão ocupando também, né? Então é muito gratificante para a gente que a gente estava junto nessa batalha, trabalhando, mas com o dinheiro do povo. Então o dinheiro do povo tem que ser abençoado, né? E tem que ser aplicado aonde for necessário. E respeitado. E sim, isso é muito importante, que a gente vê, é que todos os prefeitos aqui de Agrolândia, estou contente com o trabalho deles, né, com o serviço deles, que eles estão atendendo muito bem o município. Que Agrolândia é um município que cresceu bastante desde 90 e pouco para cá, que começou a entrar mais as metalúrgicas, a olaria começou, e tem umas que fracassaram, foi uma pena, mas deixaram história também no município, que ajudaram a construir muito, né? E pagando seus impostos tudo em dia. Onde é que conseguiram criar um município no nível que está hoje, né? Graças a todos os prefeitos que já passaram ali, né? Até hoje, né? Né? Vamos lá, vamos a uma outra pergunta então para nós. O que o senhor pode nos contar sobre a história e o passado de Serra dos Alves? Quando tudo começou aqui? Eu não me lembro bem ali, só escutava eles falando, porque eu, quando nasci, Serra dos Alves já era descoberto há tempo. Serra dos Alves foi descoberto aqui em 1908. Serra dos Alves foi descoberto. E Agrolândia, o município, em 1916, Serra dos Alves foi 8 anos antes de descoberto, né? Isso me contavam as pessoas mais antigas, que eu convivi com eles também, eu era rapazinho novo, e eu gostava muito de escutar essas perguntas. Então foi assim, veio os caçadores do município de Lages, aqui pelo Goiabal, aqui pelo Carrapato, descendo a serra, inclusive onde é o meu terreno hoje, aí tem um carreiro onde desce somente gente a pé hoje, né? Mas até esteira já foi botado ali, mas não funcionou a estrada, né? E por ali veio os caçadores de anta, então vinham caçando, se sumia a corrida. Aí um certo dia eles disseram, olha, vamos ver onde é que está essa corrida, os cachorros não correm mais, ninguém escuta mais nada. Disseram, hoje vamos levar pelego, levar as capas, mais alimento, e para nós ficar até posando. Vamos descobrir e ver onde é que vai esse cachorro.
Onde é que desceram, daí essa serra dos alhos, em cima da serra, escutaram os cachorros acuando. Só, tá, os cachorros estão acuando lá numa lagoa, vamos lá. Eles vieram, acharam eles acuando em roda de uma lagoa. E hoje era o terreno dos herdeiros do seu Almicaro Domingos da Costa, essa lagoa. A Lagoa Funda, eles chamavam. Né? E ali a anta estava dentro da lagoa e ali eles mataram a anta na época. E aí começaram a vir, a descobrir, fazer lavoura mais adiante. Inclusive aqui onde era o terreno, que é do seu Renato Kirch, antigamente era do falecido Paulo Mintzer, também foi uma pessoa que deixou história no nosso município. Aí começaram a fazer uma roça, vieram ali com os cavalos, veio um rapazinho de 11 anos junto para cuidar da panelinha do feijão, para de meio-dia estar cozido. Trouxeram aquele rapazinho, daí mais de 3 ou 4 pessoas começaram a fazer as lavouras, com a foice e machado. E umas horas vieram para casa ver como é que estava o feijão, já uns 2, 3 dias, chegaram ali o rapazinho morto. Foram ver, tinha ganhado uma flechada do índio. Aí pegaram o guri e foram fazer o sepultamento. Depois vieram mais gente de lá, vieram mais preparados, mais armados, começaram, daí eles foram muito espertos, deixaram as boias para eles poderem comer e foram fazendo amizade com os índios. Daí trouxeram um porco, fizeram um chiqueiro, começaram a engordar o porquinho, e eles fazendo a lavoura deles, quando já tinha abóbora, o milho para tratar o porquinho, e quando vieram para colher, daí de vez em quando vinha um, deixava bastante trato preso lá, o porquinho, e água. E aí chegaram em casa, de meio-dia, colhendo milho, chegaram em casa e foram ver, daí fizeram uma cerca assim de madeira e cipó, para o porco não sair. Aí destrincharam o porco, abriram, tiraram as tripas, tudo e passaram por cima da cerca, tudo assim. E o porquinho se sumiu. Então eles comeram o porquinho, mas eles não deram conta. O que eles queriam era fazer a lavoura para ir para frente. E assim começou a vir morador para a serra depois, né? E a Grolândia então foi descoberto lá, daí viram Jaçabugo lá embaixo que, ó, tem roça de milho aí para cima. Daí vieram achar a Serra dos Alhos. E para vir de lá aqui tinha 21 passes de rio. Assim, eu não passei por esses passes de rio, alguns sim. Mas já tinha diminuído bastante, já fazendo as estradas, né? E defendendo o rio, né? Então eles só podiam vir para Serra dos Alhos quando o rio estava abaixo, né? Que tinha muita água, sempre viu muita água, né? Seu Almicar me deu uma foto de um pessoal trabalhando nessa escavação dessa estrada por baixo. Sim. Ele me falou dos quantidade de passe de rio nesse 21 trecho. Também, né? Sim. O último saía aqui no Alípio. Era ali. Uhum. E era ali onde é o terreno do Almicar hoje, e do Bombacha, né? Quais as atividades econômicas? Sempre foi, claro, no passado a gente teve aqui a agricultura, né? Sim. Mas além da agricultura, nós tivemos o que aqui? Serrarias, tafonas, ou o que mais teve aqui? Tafonas aqui, serraria. Principalmente era isso, até começou agora há pouco tempo, tem uma queijaria, mas assim, a fundo de quintal, mas coisa muito boa, né? Aqui do Nelson Perini, está fazendo. Agora tem um vizinho meu, o Jonas, ele tem um alambique, está fabricando cachaça, ele está comprando a matéria-prima, que ele plantou cana, fez a lavoura, mas o primeiro ano ele disse que não é boa para fazer a cachaça, né? Então ele está comprando lá em Gaspar, em Blumenau, lá tem quem vende, e ele está fabricando a cachaça aqui, né? E diz que dá lucro, é bom. E a serraria que é antigo, ali o seu Henrique Maier, né? Ele tinha uma serraria. E depois o Valdemiro Necro e o Agostinho Bogo. E tinha uma sociedade aqui no terreno que era do seu Alípio, que hoje era do Valdemiro Necro e hoje mora o Eliseu, né? Que é o Bombacha, né? Sim. Então ali tinha outra serraria. E ali tinha uma tafona, tinha pilador de arroz.
O Pedro Maia também tinha um pilador de arroz, inclusive o Nildo Maia, muito conhecido na cidade, no município todo. Ele que pilava arroz e cuidava da tafona do pai dele aqui, né? E o pai cuidava do comérciozinho que tinha, né? O pai e a mãe dele, do Nildo. Então, assim é a situação da Serra. Daí outros comércios também teve, né? O seu Afonso Ferreira teve comércio ali, o Otto Carlos Bertelli também. Inclusive ele teve um mercadinho ali, atendeu muito bem o povo, vendia barato para o povo, não teve muito lucro, né? Uma das coisas também que a gente teve aqui, né, uma escola, depois nós tivemos uma segunda escola e uma terceira escola que pertence à Serra dos Alves. Hoje nós temos uma só nucleada, né? Como aconteceu isso? O senhor lembra? Em que época, mais ou menos, tudo? A primeira escola, eu era rapazinho, tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. Meu pai já vinha aqui para a Serra dos Alves, que tinha uns compadres, alguma coisa, e vinha passear. Disse, olha, vamos lá na escola lá da Serra, lá na igreja. Hoje tem uma reza, vamos lá, nós vinha rezar aqui na igreja da Serra. Era aqui no terreno que hoje é do Gilmar Bobo, da família Bobo. Ali era a primeira igreja. E aí, atrás dessa igreja tinha mais um cemitério também. Ali. Mas aí foi mudado o cemitério dali, então ali foi sepultado mais de 30 pessoas, né? Aí quando chovia um pouco, aí era muito úmido, o caixão ficava boiando na água. Aí foi feito outro cemitério, o falecido Prudente Chutinho, na época, ele doou o terreno para fazer outro cemitério, onde é o atual cemitério hoje, né? E nessa igreja, então, tinha um tal de Silvio, que dava aula dentro da igreja. Então, redava os bancos para o lado e ele dava aula ali, né? Para as crianças. E aí tinha esse Silvio era um tal de Romão, lá de Itajaí, veio dar aula aqui na Serra. Mas antes disso, tinha o professor Lino, também deu aula dentro dessa igreja. E o seu... Esqueceram o nome do homem. O Ingles. O pai do Neno. João Ingles. O João Ingles. Seu João Ingles também deu aula nessa igreja ali. Aí, passando os anos, entrou já Agrolândia, já era município. Aí falaram com meu pai e o Samuel Lesser. Vocês não faziam a escola. Daí o meu pai fez a escola. Assim, e cobrou daí da prefeitura, né? Ali era uma escola de madeira. Inclusive depois arrancaram e fizeram uma do lado de material. Já o tempo do seu Alex ou seu Edgar Vilo, não me lembro bem mais qual era o prefeito na época, né? Fizeram com 2 salas e mais uma sala da merenda e mais uma varanda para merenda, né? Para as crianças se alimentar. Aí passando os anos, aí essa ampliação da segunda, que era a segunda escola já daí, né? Aí foi ampliado mais salas de aula. Aí eu perguntando para o José, que é o atual prefeito hoje, disse, seu José, a Souza Cruz não dá algum brinde? O senhor que é orientador, só uma pergunta para o senhor, algum brinde, que eu sou presidente da PP, nós queríamos fazer uma festinha e fazer um lucrinho meio bom, que precisa arrecadar umas verbinhas, que a escola, até então, ela se virava muito por conta própria, não queria incomodar muito a prefeitura, que a verba era meia pouco na época, né, para a educação. Daí vamos conseguir com a comunidade, né? Daí ele disse, Reinaldo, olha, a Souza eu acho que não dá brinde nenhum, eu até agora não ouvi falar, mas ele me deu uma grande chance. Ele disse, olha, eu vou pesquisar, vou ver, vou achar o Instituto Souza Cruz, vou pegar o número do Instituto Souza Cruz e eu trago para o senhor. Ele foi, já loguinho me trouxe, na mesma semana, na outra semana ele me trouxe aqui, e eu então, na época era vereador e presidente da PP, aí fiz
um requerimento e mandei para o Instituto. Mandei pedindo ajuda, né? Num brinde, alguma coisa, né? Aí não responderam. Passando os anos, aí não era mais vereador, aí eu fiquei presidente do CMDCA em Agrolândia por vários anos, quase 8 anos, se não me engano. Aí eles vieram, escreveram, mandaram falar com a dona Nilda, ele queria falar com a dona Nilda, era assistente social do município. Aí ela disse, não, eu não posso dar essa informação, falar com o presidente do CMDCA, eles queriam, né? Mas eu vou passar para a Cátia Jeremia, que ela entre em contato com ele. Daí a Cátia, na época, era secretária da Educação, aí ela pegou os dados e disse, olha, nós temos um tal de instituto, eu anotei lá e vim falar com o senhor, que é o presidente. Eu até estou com medo, sabe lá o que vai acontecer. Agora, o Instituto Souza Cruz querer falar com o CMDCA de Agrolândia, eu disse, olha, você já viu a Souza Cruz fazer uma coisa errada? Não, pois é. E esse ali é imposto, o José me orientou, me explicou como é que era. Ele disse bem assim, por exemplo, de R$1.000, não sei se é 1%, se é 5%, quanto por cento que a Souza paga de imposto para o governo, então passa esse 5%, por exemplo, para o Instituto. E daí ele paga, então, o outro, por exemplo, se fosse 10%, dava 100 para o Instituto e 900 pagava para o governo de imposto. Né? Então estava 100% pago o imposto dela. Né? Aí era... Então o Instituto ia ver onde ia gastar o dinheiro. E na época eles fizeram... É um caso inédito. Aí veio a Thaís Sampaio do Rio de Janeiro e o Haroldo de Porto Alegre, que era do Instituto Souza Cruz. Aí tinha mais tinha a Thaís Araújo e a Letícia Sampaio, uma de Rio de Janeiro e outra de Belo Horizonte, né? E o Fábio do Rio de Janeiro também, né? Aí de vez em quando ligava pra gente, né? Contando como é que era a situação, né? E vieram fazer a reunião aqui. Então eles queriam fazer uma reunião para implantar uma unidade dessa aqui no município. Aí vieram, eu convoquei o Conselho Tutelar, onde eu e a Nilda, na época, então nós que formamos o Conselho Tutelar do município, né, fizemos uma eleição e dali para frente começou o Conselho Tutelar, até ali era eu e a Nilda que nós respondia tudo, né? Do CMDCA e Conselho Tutelar junto, né? Mas era muito trabalho, né? Daí não dava, e cada vez mais problema, onde é que conseguimos formar o Conselho Tutelar. Isso está até hoje, né? E isso vai sempre, né? E deve ser. Aí, nessa reunião, para decidir, daí eu perguntei para Thaís Araújo, a fundo, dá de me passar já alguma coisa, o que estão querendo aqui com o município? Eu disse, olha, nós implantamos um negócio inédito no Brasil. É nos 3 estados do sul, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Nós vamos fazer uma escola complementar. É complementar. E não se preocupa com a verba. Nós vamos dar um jeitinho. Onde daí deu certo, daí a Cátia disse, olha, nós podemos, eu tenho uma unidade parada na Valada do Tigre e tem outra unidade parada no Rio Novo. Aí eu levantei o dedo, daí a Thaís Araújo disse, o seu Reinaldo quer falar. Daí eu disse, olha, Cátia, eu até concordo contigo, já tem unidade parada lá. Mas eu acho que devia ser na minha comunidade lá, não porque por eu residir lá e morar lá e puxar para a minha comunidade. Mas eu vejo lá, Thaís, lá tem 60 a 70 alunos que frequentam de 1ª a 4ª série nessa comunidade. Aí tem mais ou menos 25 a 30 alunos. A criança no jardim, a Cátia pode confirmar, ela que é secretária da Educação, é verdade, ela disse, é verdade. Aí tem mais 18 alunos que vêm de manhã aqui, de 5ª a 8ª série. E depois da 8ª
para frente, eles estudam, vêm mais uns 20 de novo, à noite, dessa comunidade estudar aqui no centro. São mais ou menos, dessa gente que vem tudo aqui embaixo, e lá, ó, isso dá bastante alunos. Né? Então a gente acha que divide, sei lá, essa comunidade são mais ou menos a base de 90% produtor de fumo, que planta fumo. Outros trabalham na agricultura com fumo de empregado. E são mais ou menos 80, 85% são produtores da Souza Cruz, ainda, né? Aí eu citei o nome do orientador, tudo, né? Aí ela disse, olha, eu me simpatizei por essa comunidade e lá que vai ser feita. Isso era já, se não me engano, no mês de outubro. Quando foi dia 16 de dezembro, já tinha entrado de férias a prefeitura, dia 16 mesmo, mas veio alguém da prefeitura me avisar que a verba do instituto já tinha uma parte. Era já para ir fazendo a licitação. E ali, então, tinha que ser o presidente do CMDCA. Eles disseram assim, se alguém vier fazer política sobre essa verba, sobre essa unidade, vocês ligam para o Instituto, imediatamente tem gente aqui do Instituto, ou de Porto Alegre, ou de Minas, ou de onde for. Vem alguém aqui, se tiver um candidato fazendo o nome ali, mesmo que esteja eleito ou não, é cortada a candidatura, ou então o mandato. Que não pode fazer, é coisa... Por isso que tem que ser o presidente do CMDCA, que não é um órgão não governamental. E nós estamos fazendo isso para um órgão não governamental. Então, para atender. E pode vir gente de alunos de outras comunidades para frequentar nessa comunidade. E hoje já não foi fechado essa unidade devido a essa escola complementar. E vem uma verba boa, não sei quanto, vem para o município através dessa escola. Isso eu estou sabendo e sei que sempre vai ser assim, né? Uhum. Aí quando estava, daí fiz os orçamentos, veio 119 mil reais já em dezembro. Aí fiz a licitação, fui nas lojas, em 3 lojas, né? Um arrumava cimento e areia, outro tijolos, e assim foi dos materiais, consegui tudo, assim, tudo. Daí foi feita licitação. E daí se você que vai prestar conta de centavo por centavo, fez a conta ali, hoje está de 119 mil, está se esgotando, liga para o Instituto para tocar a obra, para a obra não parar, imediato está na conta. Aí vem mais 100 e poucos mil, mas quando for necessário. Depende da licitação que faz, né? E daí eu fazia isso, daí eu pedi o apoio da prefeitura. Tá, vamos lá. Aí, em relação a igrejas, a gente tem uma igreja hoje, mas teve uma de madeira antes e teve outra antes ainda, né? Ou não, o senhor lembra? Sim. Eu me lembro da igreja velha, era aqui no Bogo. Isso. A primeira igreja. Foi o Jerônimo Daniel Lesser que fez a igreja. É isso aí. Né? O irmão do Samuel Lesser. Ele que fez a igreja, banco e tudo. Sacristia, deixou prontinha a igreja muito boa. Mas ali foi indo, a comunidade começou a crescer mais em cima, devido ao comércio do seu Henrique Maia. Daí puxou mais lá para cima, né? E era mais vagem, tinha mais espaço e mais morador lá, né? Então resolveram de mudar essa igreja. Daí o seu Joaquim Muniz da Costa doou o terreno para a igreja, onde está hoje, Capela Nossa Senhora de Lourdes, né? Então tinha uma igreja de madeira, também foi o Jerônimo e o Samuel que construíram aquela igreja na época. Aí quando eu vim morar em 76, essa igreja já existia, já há vários anos, já uns 15, 20 anos garantido, essa igreja. Aí foi arrancado ela, fizemos reunião e tudo na comunidade, foi feito festa e comprado material já antecipado para construir salão ou igreja. Aí fizemos festa boa mesmo, e a comunidade toda ajudou, o município todo, né? Uma festa muito bem organizada.
E onde é que começamos a construir o salão. Vamos construir o salão que estava perigoso de quebrar e cair até meio fraco o salão, né? Muita gente, tem que fazer o salão primeiro. A igreja combinando com o padre, e o padre falou, bispo, não pode ser. Combinamos e deu tudo certo, fizemos a igreja, na época era o Afonso Alves Ferreira, era o presidente e eu era o tesoureiro, quando começamos a construir o salão. Dia 1º de abril, começamos a construir o salão, bater estaca para tirar o esquadro e o nível, e no dia 26, 28, 29 de maio, já estava marcado a festa para inaugurar o salão. Nossa. E sei que trabalhamos, a comunidade toda doou, fumo, milho, outras coisas, em mão de obra, em dinheiro, e conseguimos. Um pouco compramos para pagar depois com o dinheiro da festa, e graças a Deus todo o povo que colaborou, deu certo, paguemos todas as dívidas, fizemos a festa, fizemos o salão, daí depois de tempo, daí tinha que desmanchar a igreja e fazer de novo, a comunidade ajudou novamente essa igreja nova, né? Essa atual hoje, né? Também foi assim desse jeito, né? Aí a comunidade toda doou, lá está o nome na janela, quem doou uma janela, quem doou outra janela, está o nome gravado lá, né? Outra coisa, nós, na questão do esporte, aqui teve já campos de futebol, times de futebol, o senhor sabe alguma coisa? Sim, aí teve vários times. Tinha o time lá do seu Henrique Maia, que tinha um campo de futebol. Hoje eu moro no seu lado do Bilo, que lá tem, Sim. ali tinha um campo de futebol. Inclusive era bem forte ali. E aí tinha, ele jogava até com Continental, com Floresta, e sempre na cidade tinha uns times bons, né? E eles eram um time tão bom aqui que chegava até a ganhar do Floresta e Continental, às vezes, né? Não sempre, mas era um time bom. E assim foi indo, depois meio parou o futebol, daí a turma sempre nos campinhos meio ruim, jogava futebolzinho, os que gostavam mesmo, daí o seu Elvino Campiguera já morava aí na Serra há tempo, disse eu cedo o meu terreno para fazer um campo lá. Aí a prefeitura deu maquinário e foi feito, e deu boa mesmo participação da prefeitura. Foi conseguido de novo esse campo lá do Alveslândia, né? Onde é que o Orizário Humberto Ingles dos Santos Sim. era o presidente. Joguei lá. E isso, é bem isso aí. E aí a comunidade participou muito bem, e daí foi feita a inauguração. Aí na época tinha que arrecadar mais uns dinheiro, aí eles precisavam de camisa, daí deu uma gincana no município, no tempo do Dieter Grimm, segunda vez de prefeito, ele fez uma gincana no município, muito bem feito. E inclusive eu disse para o nosso time do Alveslândia, se vocês ficar campeão da gincana no município, eu vou doar do meu bolso um jogo de camisa e calção pro time. Aí eu fui. Fizemos a gincana e ela ficou campeã. A Serra dos Altos ficou campeã do município. Aí disse, olha, nós ficamos campeão. Disse, eu vou no Rio do Sul, eu vou comprar. Fui no Olivar Esporte, comprei 18 camisas, 18 calção e mais o uniforme do goleiro completinho e mais 3 bolas. Truxa e dei de presente para ele. Inclusive na época eu era vereador ali, né? E de bom gosto eu fiz isso, né? Sim. E depois tinha antes dessa inauguração, aí tinha o 4S, onde eu e o Samuel S. nós éramos o líder do 4S, né? Nós dois, né? E eu e as esposas, né? Aí sei que tinha 96 jovens da comunidade nesse grupo do 4S. Então era um grupo muito forte. E fizemos até lavoura e tudo, assim, o grupo num dia só nós ia lá, fazia a roça, no outro dia, daí uns plantavam, outros limpavam, e foi colhido e vendido, e feita a arrecadação, daí eles queriam fazer uma viagem. Onde fomos lá para o Rio do Rastro, fomos até em cima, no Bom Jardim da Serra, o 4S, nós de ônibus,
E daí descemos a pé até uma altura. Daí voltamos, não descemos até Lauro Miller. Voltamos e íamos embora. Então foi um dia mais lindo para eles, gente que não saía quase da comunidade. Sim, Né? sim, isso é ótimo. Então é onde... E depois tem os futsal também, né? Uhum. Aí nessa escola que foi complementada ali, aí eu disse para a Thaís Araújo, né, que veio ali, que era do Instituto, eu me preocupo, é o espaço das crianças aqui. Daí aqui ali tem uma quadra que era uma quadra de cimento, muito áspera, se machucavam muito, se espolavam e reclamavam muito, né? Até a juventude mesmo. Depois que saiu da escola, a juventude mesmo também participava ali. Sim. Aí ela disse, o Haroldo, vamos dar quadra também. Aí eu falei, e o José era orientador na época, né? Ainda, né? Aí eu disse, olha José, vai sair mais coisa, a escola e mais a quadra também. Deram tudo cercado com alambrado, tem uma casinha para o juiz trocar roupa, alguma coisa tem lá, né? Daí eu tinha pedido para ser coberto também, se fosse possível, né? E o José, depois que entrou de prefeito, ele se elegeu, ele conseguiu e cobriu a quadra. Foi um belo trabalho do nosso prefeito, né? Então eu vi força mesmo dele, que ele também, eu lutei por isso ali, mas o prefeito que tem um dedo forte é dele, né? Do José. Com certeza. É que ele que me orientou para ir atrás do Instituto, né? E daí a gente conseguiu, né? E depois ele conseguiu terminar, então, né? Ficou muito importante isso. Outra coisa, o senhor lembra em que época que veio a energia elétrica para cá, a rede da Irusk? Olha, ali foi lá perto de 80 e os quebradinhos. Perto de 80. Tempo do seu Alex, né? Tempo São Alex. Aí então o Mazinho era vereador nosso na época. Ele e a dona Ivone saíram, o Mazinho tinha. E o seu Ervino. Saíram correr, o Mazinho com a rural dele e a dona Ivone anotando quem queria isso, era monofásico ou bifásico, ou trifásico no caso, né? Daí foi feito o pedido todo. Então daí que surgiu a energia. Daí melhorou muito. O que mais o senhor quer contar? O senhor lembra da serra que julga importante deixar assim gravado para a história, para amanhã ou depois alguém ver a sua entrevista, uma lembrança boa da serra? É sobre o atendimento nas escolas, as professoras excelentes, profissionais, sempre teve boas educadoras aqui no nosso município, e eu vejo, aqui principalmente na nossa comunidade e fora também, e eu vejo que elas deviam ser um pouco mais remuneradas, as professoras ganham um pouquinho mais, né? Mas agora parece que saiu um aumento, parece que o governo ia dar um aumento, né? Então eu acho, daí elas tinham mais ânimo, né? Assim elas já se dedicam muito bem e fazem o que até quase não pode, né? Para ensinar bem os alunos, muito bem cuidado, dão muita atenção, né? Então é importante isso. E na saúde também, a gente acha que devia de melhorar talvez alguma coisinha a mais ainda, né? Mas por enquanto ainda está meio, mais ou menos, o que falta é os profissionais, os médicos, né? Está faltando muito, isso no Brasil, né? Então a gente tem que ver se lá também, o que estão fazendo também, quase milagre. Né? Isso até no município todo, né? Outra coisa, que mensagem o senhor gostaria de deixar que amanhã depois seus netos, bisnetos ou até tataranetos, quem sabe, diz assim, ó, isso era meu avô falando. Que mensagem você diria para quem você ainda sabe que um dia vai vir a nascer dentro da família? Que mensagem deixar? Eu estou no sistema do meu avô Augusto Esser. E o mesmo que ele ensinava para o meu pai, eu ensinei para os meus filhos. Vocês sejam honestos, sejam trabalhador, nunca defama ninguém. Se um está criticando você, deixe quietinho. Você elogia ele. Eu acho que a melhor arma que tem é assim. A gente tem que elogiar. Se tiver um que está criticando, porque fez esse trabalho, fez aquele, daí
A minha filha, quando foi candidata, pai, o pai me dá uma mão, de Solange, eu te apoio, eu te ajudo, por você é minha filha. Só que uma coisa que eu vou pedir para você, você seja honesta, seja certa e trabalha para o município, não para ti. Trabalha, claro, você precisa, os teus gastos precisa, mas traz coisa boa para o município. Porque isso é importante, é assim que faz crescer o município. Se tudo fazer o seu pedacinho, seja o avô, o pai, o neto, o nosso futuro neto, bisneto, que continua nessa geração assim, organizando e fazendo tudo o correto, o verdadeiro, para fazer amizade e o bem-estar para todos os que surgem da agora para frente também, né? E na natureza, vocês têm que cuidar da natureza, porque a natureza é a coisa mais importante que existe. Eu inclusive trabalhei aquela vez no saneamento básico. Eu inclusive fui convidado pela Ana Pitti para ir em umas unidades que eu entrei com a indicação sobre o saneamento básico. E ela disse, ó Reinaldo, você foi o único que até hoje eu trabalhei em vários municípios, o único vereador que falou em saneamento básico. E é a coisa mais importante que tem no município é o saneamento básico. Daí eu disse para ela, pois é, e aqui a minha comunidade é que abastece a água do nosso município lá embaixo. Então nós temos que cuidar aqui em cima. Porque teve gente que disse, mas eles moram lá embaixo, se jogam um terneiro no rio lá, eles que vão beber água lá. Eu disse, está errado você. Diz, você não toma um cafezinho, não lava a louça que você almoça lá embaixo também? Pois é com essa água que você jogou o terneiro no rio. Então nós vamos ter que cuidar e não fazer isso. Nós temos que limpar. Onde nós fizemos um mutirão, isso mais de 30, 40 pessoas, com os agrônomos, o Giovanni, o Elias, participamos juntos, fazendo a limpeza desses rios, né? E deu várias toneladas, foi colocado onde é HS hoje, deu uma monteira de lixo lá que era daqui da Serra dos Altos. O senhor se lembra na época, né? Sim. E era naquele tempo, foi feito isso. E nem foi repassado bem tudo o rio, só que continuemos limpando e cuidando e não jogando mais. Mas tem algum que ainda joga, mas isso tem que ser cuidado. Porque a água é a coisa mais preciosa que tem para a nossa vida. Muito bom. Seu Reinaldo, eu agradeço a sua atenção, a sua disposição. O senhor está contribuindo com a nossa história, contribuindo com os registros para o amanhã, cada um fazendo sua parte, o senhor do lado de cá, a gente do outro lado, e juntos acho que a gente deve construir a história do nosso município. E vou repetir aqui o que eu, há pouco tempo, numa entrevista, eu conversava com o agora falecido seu Max Ville, e ele, mais ou menos na mesma linha que o senhor está falando, ele falou, né, assim, para futuras gerações: tratem bem as pessoas, façam o bem e ajudem a comunidade. Ele fez essa colocação e ela é verdadeira. Eu assino embaixo também essa ideia. Sim. Mais alguma coisa que o senhor ainda queira falar? Pois olha, acho que ali foi mais ou menos, tem alguma coisa que a gente ainda não se lembrou bem, mas é mais ou menos o resumo, né, da vida. E assim. O senhor está devendo uma resposta que eu não perguntei ainda. Quantos cemitérios nós tivemos na Serra dos Alves? Isso. 2, 3. Tem um cemitério, era ali onde mora o Jonan de Andrade, terreno da irmã do Josmar de Andrade, são 2. No Bogo, 3. O atual, 4. Aí lá no Carlitos, 5. E a Tipa do Garcia em cima no campo, mais outro. 6. 6 cemitérios. 6 cemitérios que eu me lembro. Ok. Vou enquadrar essa pergunta também, porque nós acabamos não fazendo lá atrás, mas eu incluo ela agora. Sim. Deixar. Tá bom?
Muito obrigado, professor. E esse ensinamento eu peço sempre para os meus filhos, né, que continuem sendo honesto e verdadeiro. Inclusive para a Solange, quando ela veio pedir para apoiar, eu pedi para ela ser assim mesmo. E fazer o que pode para o município. Que ela trouxe algum benefício, ela foi pouco criticada também, né? Mas eu acho que povo, repórter quer fazer o nome, ou alguma coisa, eu notei isso. Não vou dizer que ela é santa também, não sei, mas a gente esperava que não acontecia isso, né? Mas isso é boato do povo para mim. Porque ela trouxe verba, agora não sei se estão construídos ou não, para fazer a creche, ela que falou com o Milton Robbins, né? E ele prometeu para ela e mais 300 mil reais ali para a dona Uta Kriser, né? Acho que é. E mais verbas, mais coisas. Foi de atrás também ela. Claro que gastou dinheiro do município, mas também ela trouxe muito mais, né? Uma coisa assim que a gente tem que considerar, né, seu Reinaldo, nós conversávamos antes ali, né, são épocas, né? Nós, quando criança, tínhamos um estilo de vida. Sim. 10 anos depois era um outro, e assim vai evoluindo, vai né? Vai mudando.